Nós vamos falar agora de questão de segurança. Chamou a atenção na última sexta-feira 4 decretos que foram editados pelo governo que alteraram diversas regras sobre a compra, posse e porte de armas. São decretos do presidente e por isso não precisam ser aprovados pelo Congresso. E nós vamos falar sobre isso agora com o Rafael Alcadipani, que é professor da FGV, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Professor Rafael Alcadipani, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a você e aos seus ouvintes. Bom, tá aí outro tema bastante polêmico, foi motivo de discussão pelas redes sociais aí no último final de semana, manifestações contrárias de especialistas de segurança pela facilidade com que as pessoas poderão ter acesso a uma quantidade maior de armas e também de munições, não é? Sem dúvida, a mudança no decreto que o presidente da República realizou, ela faz com que as pessoas tenham agora um acesso maior a armas, né? Pessoas que estão em clubes de tiro, né? Também vão ter um acesso ainda maior. E o que chama muito atenção é o fato de que, por exemplo, a máquina de recarga deixou de ser controlada e que projéteis até o máximo de .50 vão poder ser comercializados em quase todos os lugares. Isso é uma péssima notícia para o cidadão comum, principalmente porque esses projéteis eles não têm uma rastreabilidade. Isso é uma péssima notícia para quem combate o crime, na medida em que os policiais vão ficar mais vulneráveis. Imagina um policial que vai atender uma ocorrência, por exemplo, de Lei Maria da Penha ou uma desavença de trânsito em que esses indivíduos podem estar armados e fora de controle, que vão colocar ainda mais a vida de policiais em risco, e isso é uma ótima notícia para o crime organizado. A gente vê, por exemplo, que uma das pessoas que lidavam com armas no primeiro comando da capital tinha registro de CAC no Brasil. É claro que tem muitos atiradores que são sérios, a grande maioria deles fazem o seu trabalho de forma correta, mas infelizmente a gente está indo contra, né, o que se faz no mundo todo. Por exemplo, o próprio presidente dos Estados Unidos anunciou que ele vai aumentar a restrição de circulação de armas nos Estados Unidos, que é um dos países que mais é aberto para armas no mundo. E no Brasil, que tem um dos maiores índices de homicídios, a gente tem visto aumentar, né, sistematicamente os nossos dados de violência, a gente vai facilitar com que as armas estejam disponíveis aí para a sociedade. E uma das grandes argumentações para a liberação da aquisição de armas seria exatamente a defesa pessoal, a pessoa, no caso de entrar um assaltante em casa, dela ter algum problema, mas agora passa de 4 para 6 as armas que podem ser adquiridas para defesa pessoal. A gente se questiona o porquê de tantas armas para a pessoa poder se defender, né? Ela vai criar o que? Uma resistência em determinados locais aí com tantas armas e se sabe que tem desvio de armas, que tem laranjas que podem comprar e isso acaba caindo com a criminalidade também, não é? Sem dúvida, grande número das armas que estão no crime hoje, elas são armas que vieram do mercado legal, porque a arma ele é um ótimo instrumento de ataque, mas ele é um péssimo instrumento de defesa. Você pode estar com uma bazuca, e se eu tiver com um canivete surpreender você, eu tomo a sua bazuca e ela passa às minhas mãos se eu fosse, por exemplo, um criminoso. O que a gente assiste no Brasil é que existe um desejo desse governo para liberar mais armas e a gente não sabe muito ao certo por quê. Isso não funciona bem para a questão de segurança pública. A gente teve um trabalho longuíssimo no Brasil de retirar armas das ruas, de polícias prendendo armas. A gente pode lembrar, por exemplo, um caso clássico aí, o João de Deus. Ele só foi preso no primeiro momento, apesar de todos os abusos que ele tinha cometido, porque ele tinha uma arma irregular dentro da sua casa. Quer dizer, a questão do controle das armas ele é importante porque, via de regra, as pessoas de bem, né, ou as pessoas em geral que não querem conflito, elas não vão estar armadas. Eu entendo a necessidade, por exemplo, de uma pessoa numa propriedade rural, dos rincões do Brasil, terem, né, que tem muito mais dificuldade para ter acesso à questão urbana, com animais e tudo mais. Acho que, para mim, essa seria a única exceção. Agora, a gente criou essa ideologia de que a arma vai funcionar. O único ponto, Denise, é que esse presidente foi eleito com, digamos assim, com esta bandeira. E agora é função da sociedade civil se mobilizar para questionar essa bandeira e não deixar que isso aconteça, porque se isso acabar sendo mesmo concretizado, a nossa segurança pública, que já é problemática, vai piorar ainda mais. E um problema também em relação a essa liberação toda é que estão sendo retirados mecanismos de controle por parte do Exército, mecanismos que permitem o rastreamento dessas armas, rastreamento de munição, para responsabilizar depois, no caso de haver alguma ocorrência, algum crime, que se possa rastrear quem foi o responsável, né?
Sem dúvida, o mundo todo ele tem uma rastreabilidade muito maior dos projéteis. É comum que quando se comete um crime, projéteis da munição acabem caindo no chão, né? E você pode aí rastrear para quem foi que comprou, quem foi que utilizou esse projétil. E no Brasil a gente está indo na contramão do mundo, né? A gente está indo na contramão daquilo que é feito. A pessoa que está interessada em ir para um clube de tiro, ela deveria querer que tivesse uma rastreabilidade maior, sim, daquela munição, inclusive para defender ela mesma. Mas infelizmente o que a gente percebe é que não há uma preocupação do governo em garantir a segurança pública da população. Os números estão aumentando, mais uma vez a gente vê por aí, principalmente da violência, né, da morte violenta intencional, e a gente não vê uma articulação de política de segurança pública. E essa questão da arma, eu entendo também a questão da liberdade individual, as pessoas aí que querem, né, que vão para esse argumento filosófico. Agora, por outro lado, a liberdade de ninguém pode colocar a sociedade em risco. E quanto mais armas a gente tem no mandar à sociedade, a tendência é que mais risco se tenha nessa sociedade, principalmente em um país com altíssimas taxas de criminalidade como o Brasil. O que a gente precisa fazer é controlar mais o acesso às armas no Brasil e não liberalizar como esse governo está fazendo nesse momento. Agora, como decretos, em princípio, eles começam a valer daqui 60 dias e o único recurso seria o Supremo, como alguns partidos estão prometendo recorrer? Sim, um seria o Supremo, né? Eu preciso recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que ele avalie a legalidade desse decreto, e o próprio Congresso Federal poderia também se organizar e se manifestar com relação a isso, porque não é apenas o presidente da República que faz esse decreto, o Congresso Nacional também vai assinar junto com o presidente na medida em que ele não tomar atitude nenhuma. Depois, Denise, vai ficar a gente daqui a 4, 5 anos falando da explosão dos homicídios no Brasil, do problema do aumento do expressivo da criminalidade. A gente está avisando há bastante tempo que a liberalização da arma não é um bom caminho para a melhoria de segurança pública no Brasil. Eu, particularmente, gosto de atirar, já fui algumas vezes, né, no passado atirar, eu não teria problema nenhum em ter uma arma se isso fosse cientificamente comprovado, né, que isso é uma coisa boa para a sociedade e para as pessoas, mas não é o que acontece. Então a gente vai estar, infelizmente, criando um problema que as novas gerações vão ter que resolver. Para voltar daqui a 10 anos, campanhas de desarmamento, todo aquele trabalho que a gente já fez, a gente vai ter que refazer. Mas infelizmente, essa é a tônica do Estado brasileiro. A gente acerta, mas a gente erra muito, e aí precisa ficar corrigindo os erros do passado. Ouvimos Rafael Cadipani, que é professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rafael Cadipani, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde a você, aos ouvintes.